Oi, oi, oi. Vamos para mais uma reflexão sobre atendimento? Vamos para mais uma reflexão sobre o atendimento. E o atendimento foi para a vida profissional. E esse atendimento teve uma questão muito peculiar. Sempre me acontece isso. Eu sou. Ai, ai. Eu sou expert em iniciar, sabe, as bruxinhas. É muito engraçado isso. Então, ela veio para olhar para a vida profissional, e num dado momento da leitura eu virei para ela e falei assim: você reprime o seu lado bruxa, não reprime? Eu tô vendo, sentindo aqui nitidamente que você reprime. E se você se reprime, não tem como você ter autenticidade. Ela chegou na sessão com uma queixa de que ela estava insatisfeita com o trabalho e ela estava trabalhando, operando numa função que era abaixo da sua capacidade, do que ela realmente tinha capacidade, estudado, enfim. E aí é muito comum acontecer dentro do cenário social, político e econômico que a gente vive, as pessoas tomarem as suas decisões com base na necessidade, na falta. E isso acaba trazendo frustração, porque você olha para o dinheiro, para a necessidade e acaba aceitando trabalhos que é puramente por dinheiro, né? Não te traz nenhuma satisfação. Então ela veio olhar para isso, porque ela também estava com uma ideia de empreender e como é que isso poderia se desenrolar. Então, quando a gente fala de autenticidade, é sobre isso. Se a gente se reprime, a gente não consegue ser 100% da gente onde quer que seja. E aí, a questão era que, então eu mudo de emprego, eu já começo a empreender, e nós vimos, e ela também, olhando para a própria realidade, viu que ali não era o melhor momento, não tinha como ela jogar tudo pro alto e empreender. Sabe aquela história? Vai jogar tudo pro alto, mas jogar o quê? Se você nem tem o que jogar pro alto. Então a transição vai ser feita gradativamente. E aí, isso ok, ficou claro. Porém, eu vi, através do oráculo que sou, que tinha possibilidades de ela crescer onde ela estava, desde que ela voltasse a confiar em si mesma e sustentasse ser quem ela era. Por quê? Como ela tinha mais capacidade, ela tem mais capacidade do que a função que ela atua hoje, ela demonstrava ser um pouco mais e melhor, e isso causou questões e atrito com as pessoas da equipe. Então, essa história de sustentar, ser quem é, não reprimir a bruxinha que ela é, né? É uma pessoa super intuitiva, que tem as faculdades dela psíquicas com abertura para, né? Isso era muito nítido no campo dela. E ela reprimia porque a base religiosa era totalmente aversa, né, à sensibilidade dela. Então, quando a gente reprime a nossa essência, não tem como a gente brilhar ou sustentar o nosso brilho, porque ser quem a gente é tem um custo muito alto de não pertencimento, entende? Então, foi para isso que a gente olhou, para ela sustentar a capacidade dela, né? As competências dela, justamente porque tinha possibilidades de crescimento no lugar. E não ser consumida pelo ambiente, pela negatividade do ambiente. Isso é outro ponto importante também. Então, foi esse o atendimento. Eu até falei que ele era um atendimento profissional, mas na verdade era uma sessão de perguntas e respostas. E a gente olhou para outras coisas também. Conforme eu fui falando para vocês aqui, eu fui lembrando. É que essa questão profissional foi a primeira que ela trouxe, era a questão central, né, do que ela entendia como uma questão na vida dela. E é isso que a gente precisa entender. É dessa forma que eu trabalho com o oráculo. E olha que essa sessão não era nem a sessão terapêutica, era uma sessão de perguntas e respostas. Então, trazer luz, trazer consciência já é 50, ou às vezes até 70% da solução das nossas questões. Se faz sentido para você, agenda uma sessão comigo. Eu tenho alguns tipos de atendimento. Tenho terapêutico, tem perguntas e respostas, tem a mandala. Me chama no direct que eu te passo as informações.